Olá, eu sou o Bitter e eu primeiramente quero aproveitar esse momento aqui para dar os felizes de aniversário ao Five Nights at Freddy's, que completou 10 anos em 8 de agosto. Esse vídeo provavelmente vai estar saindo muito tempo depois do que a data de aniversário de Five Nights at Freddy's, mas parabéns Five Nights at Freddy's e parabéns a mim também, que tenho agora 10 anos confirmados assim, de fã de Five Nights at Freddy's. Tá que eu não acompanhei desde da época de lançamento, mas praticamente ali perto, né, da época de lançamento até a época de popularidade do jogo, foi uma época onde eu acompanhei a franquia. Então, de qualquer forma, eu tenho no mínimo 10 a 8 anos que eu acompanho essa franquia, mas ainda assim, parabéns a Five Nights at Freddy's, que é o que merece mais do que eu. Eu tô aqui para introduzir o vídeo de hoje, que é um vídeo que muita gente já fez, um conteúdo que eu já vi muita gente fazendo, mas de qualquer forma eu quero fazer. Conteúdo que eu também já fiz. Eu já fiz vídeos de coisas removidas para Five Nights at Freddy's, mas foi em 2023 e esse vídeo hoje foi deletado. O que eu quero apresentar a vocês é os conteúdos removidos do Five Nights at Freddy's 1 e do Five Nights at Freddy's 2. Você olha esses dois jogos, porque eu acho que são os que tem mais coisas interessantes assim removidas. Os outros Five Nights at Freddy's, eles têm coisas que não interessam tanto assim. A partir do terceiro jogo pra frente, as coisas removidas, acho que o mais interessante seria no Sexta Location. Eu quero apresentar hoje tem os conteúdos removidos do FNAF 1 e do FNAF 2. Coisa que a gente sabe do FNAF 1 e do FNAF 2 é que tinham dois jogos que foram feitos por uma pessoa só. Ou seja, é muito fácil muitas coisas assim saírem do planejamento do jogo. Coisas que o Scott tinha ideias, mas ele não conseguiu progredir porque estava sem tempo, ou não tinha tanta especialidade para fazer, ou porque ele desistiu de última hora porque pensou que ia ser muito fácil ou muito difícil o jogo. Não que ele removendo algumas coisas não deixou ainda o FNAF 2 ser o jogo mais difícil para mim. Então eu quero que você venha acompanhar essa jornada de coisas removidas do primeiro do segundo Five Nights at Freddy's. Venha, vamos ver os conteúdos removidos desses jogos. Conteúdos removidos de FNAF. O Five Nights at Freddy's 1 foi o primeiro jogo da franquia que iniciou toda a grande história e o estilo de mecânicas. E a gente sabe que para evitar os animatrônicos no FNAF 1, a gente tem que prestar atenção em sons e prestar atenção nos movimentos deles, aonde a gente tem como arma obrigatória e completamente funcional a arma mais utilizada de todo o jogo, a arma que você não pode soltar, quer dizer, você tem que soltar porque senão você perde bateria, que é o monitor. O monitor do FNAF 1 todo mundo sabe que é a arma mais potente assim. Com ela você consegue ter um mínimo e um máximo de poder para você conseguir evitar os robôs de chegarem até a tua sala. Como usar a câmera para o Fox não sair, ou olhar o Fred para o Fred não se mover muito. E ao mesmo tempo você poder analisar o caminho da Chica e do Bonnie, sabendo que eles estão na tua sala ou não. E a gente sabe que a caricatura mais marcante desse monitor é esses botões quadradinhos botando o nome da câmera. Câmera 1A, câmera 9A, câmera 2B e assim por diante. Mas o estilo desse monitor ele seria bem diferente do que a gente conhece. Abrindo a versão beta do jogo, você vê essas bolinhas verdes com esses triângulos com baixa opacidade que representam o local onde a câmera está e a direção que ela está olhando, como a gente vê no palco, na frente, no corredor e assim por diante. Esse estilo de monitor ele seria bem diferente do que a gente vê hoje em dia. O porquê que o Scott tirou? Eu não faço a mínima ideia. Deve ter algum motivo muito específico do porquê o Scott ele tirou. Mas eu acho que a probabilidade mais fácil seria porque eles são bem feios. É muito mais agradável ver aqueles botões estranhos do que ver esse círculozinho. Também outra coisa que bem possivelmente seria muito difícil de conseguir apertar nesse círculo. Então os quadrados seriam uma possibilidade muito mais fácil. Uma coisa que o Five Nights at Freddy's tenta trazer
é aquele estilo de jogos antigos. Tanto que o Scott, quando ele era criança, ele via muito desses jogos e foi por isso que ele teve vontade de fazer jogos, sabe? Tanto que você pode ver que os jogos antigos do Scott são dessa pegada RPG ou jogos de aventura, assim, jogos de uma pegada meio antigo, assim, e infantis. Então, o FNAF ele tem esse meio de pegada, ainda mais nos minigames ou naqueles glitches como Shadow Bonnie e Shadow Freddy, que eu imagino que sejam aquelas... como se fossem aquelas teorias que fazem de, sei lá, algum sprite estranho de teste que foi jogado no jogo e nunca foi deletado. Eu imagino que Shadow Bonnie e Shadow Freddy sejam como se fosse uma espécie de referência disso. A primeira vez que o Scott deve ter feito eles já era esse o objetivo que ele tinha. Depois eles foram canonizados e descanonizados, canonizados e descanonizados. Mas o FNAF 1, ele teria um estilo mais pegado para esse dos jogos antigos, que é um sistema de vidas. Abrindo o jogo, clicando em New Game, pulando o negocinho, a telinha do jornal, você teria um sistema de vidas, onde diria quantas vidas você tem. E se você morresse cada noite, você perderia uma vida, teria que voltar a noite tudo de novo. E se você perdesse todas, bem provavelmente você teria que voltar para a primeira noite de novo. O Scott com certeza decidiu tirar esse por causa que ia deixar o jogo muito mais difícil, e quase ninguém ia querer jogar um jogo difícil desse, onde você teria que ter muitas especialidades no jogo para conseguir passar ele de boa. Então ele decidiu tirar esse sistema de vidas. Tem um negócio bem interessante sobre esse sistema de vidas que a gente vai falar ainda no FNAF 2. Então, esperem por lá. O Five Nights at Freddy's ele tem que trazer aquela pegada de lugar assombrado. A gente sabe que principalmente no FNAF 1 é o que mais usa esse negócio de câmeras com imagens diferentes que mostram que o lugar é assombrado, que é um jogo de terror, como a câmera do corredor, que às vezes os pôsteres dos animatrônicos pode trocar para pôsteres de crianças chorando, ou tirar os pôsteres e botar o It's Me pintado na parede com tinta preta, ou até sangue. A história do jogo sendo contada por jornais, papéis de jornais espalhados pelo mapa, assim. Tem muitas coisas que o Scott usou nas câmeras para deixar uma pegada muito mais de terror. E uma das coisas que ele iria usar, mas que não programou para ser usada, é a cena do palco. A cena do palco seria os animatrônicos olhando para você. O estilo de Five Nights at Freddy's, a forma que o jogo é programado, é praticamente várias imagens que dão a sensação que alguma coisa aconteceu. E o palco ele tem no mínimo 5 ou 4 imagens. E são imagens de tipo, Bonnie saiu do palco, Chica saiu do palco, Fred ficou, Fred tá olhando pra você. E teria uma outra cena onde todos os animatrônicos estariam olhando pra você. Essa cena assim, dos palcos, essa imagem do palco, dos animatrônicos olhando pra você, não foi utilizada no jogo final. O porquê? Não sabemos. Talvez o Scott não programou. Mas o mais interessante é que no trailer do jogo tem essa cena, tem essa imagem dos animatrônicos olhando pra você. Ou seja, ela existe, ela tá nos arquivos do jogo, mas o Scott decidiu não usar. Bem possivelmente ele tinha esquecido de colocar ela, ou ele desistiu de última hora, mas ele não tirou do jogo. Bom, enfim, é uma cena que eu queria que tivesse nas câmeras do jogo, mas infelizmente não foi utilizada. Você já deve ter visto essa imagem aí de um endoesqueleto com olhos vermelhos, dentes meio pontudos, com o corpo do Fred. Ou seja, é o endoesqueleto do Fred, só que sem a cabeça do Fred, é só o endoesqueleto dele. E esse seria um possivelmente endoesqueleto beta.
Eu não sei da veracidade da imagem, eu pesquisei, não muito, né, mas eu pesquisei o máximo assim, que eu não tenho certeza que essa imagem ela é verdadeira ou não. Ela parece muito ser verdadeira, o estilo da iluminação parece muito que é uma imagem realmente feita pelo Scott Calton. Mas o mais interessante desse endoesqueleto é que existe, no trailer do jogo, um endoesqueleto muito parecido com ele. Só faltavam os dentes pontudos, mas os olhos são praticamente a mesma coisa. Nessa cena onde o Bonnie ele tira a máscara pra te mostrar o quanto que ele é assustador, os olhos do endoesqueleto são praticamente iguais ao do endoesqueleto possivelmente beta. Bom, eu não sei dizer que é realmente uma imagem real de um beta de endoesqueleto, mas o mais interessante é uma história que foi criada, onde existia um comentário dizendo de um cara falando que ele entende o porquê o Scott decidiu tirar aquela toda coisa de sangue com garras e dentes pontudos e ir para esse estilo um pouco mais fofinho, só que ainda assustador, pro Five Nights at Freddy's. E ninguém sabe que o que esse cara falou era real. A gente só sabe que ele falou isso e que depois ele contou no Twitter que acha que era mentira, umas coisas aí estranhas. E o mais interessante que descobriu nessa história é que indo atrás de versões antigas do canal do Scott, encontraram imagens de vídeos deletados do canal, onde tinham vídeos como Five Nights at Freddy's, e a galera especulou que possivelmente seria o trailer antigo do FNAF 1. E tem até uma história dessa de trailer com o FNAF Sexta Location, mas não vejo sobre o Sexta Location. Enfim, que é um trailer ou não, eu não sei. Mas parece muito que realmente esse seria um endoesqueleto beta. Sabe quando eu falei que o sistema de vida dele seria um pouco interessante no FNAF 2? Então, é por causa que ele existe no FNAF 2. O sistema de vidas no FNAF 2 ele existe nos arquivos do jogo. Então, bem possivelmente, a gente ainda iria jogar com o sistema de vidas no FNAF 2? Eu acredito que não. A verdade, o que eu acredito é que o Scott ele pegou todos os arquivos do FNAF 1 e copiou, colou e criou por cima o FNAF 2. É isso que eu acredito, praticamente. Ou por que eu acho isso? Porque é muito mais fácil de fazer dessa forma. Já pegar toda a programação que já tinha antes e só reutilizar, mudando algumas variáveis e tal coisas, do que realmente focar em fazer tudo do zero de novo. É muito mais fácil utilizar por cima. Mas, bem possivelmente, isso também poderia ser usado no FNAF 2, que o Scott iria usar iria ter uma ideia antiga para usar de novo. Mas que, de novo, não foi pra frente. Ele decidiu não usar no final. No FNAF 2, nos arquivos do jogo, existe o medidor tóxico, que na sua programação seria usado para quando você colocar a máscara, ele iria diminuir. E se você ficasse muito tempo com a máscara, você morreria. Ou você tiraria a máscara, praticamente. O medidor tóxico ele existe nos arquivos do jogo, e ele é só isso mesmo. Essa é uma barrinha verde descendo, e que cada vez mais que ela desce, ela vai piscando para mostrar que realmente está rolando algum perigo. Então você provavelmente tiraria a máscara ou você morreria. Mas bem provavelmente o Scott decidiu tirar esse, por causa que deixaria o jogo muito mais difícil do que já é na versão final. O jogo já é difícil na versão final. Imagina que tivesse um medidor tóxico. Ou imagina o quão fácil seria que você realmente pudesse usar a lanterna no forte com a máscara. Que era algo que o Scott, ele provavelmente colocaria no jogo. Existe essa imagem de teaser aí, onde o Scott ele mostra que o jogador está com a máscara e que o Wither Forte está no corredor e que a luz está acesa. Ou seja, você poderia provavelmente acender a luz. Provavelmente também não programou isso ainda quando tirou a foto dessa imagem. Se programou ou não programou, no final do jogo, nenhuma dessas duas coisas foram utilizadas. E ainda o jogo continua difícil com a Puppet, com o Wither Forte e a porcaria da Wither Chica, que não pode ficar 1 milissegundo sem a máscara, que ela te mata. Ô jogo desgraçado.
O estilo de programar o Five Nights at Freddy's é um pouco diferenciado, mas é bem simples. Praticamente, aqueles botões gigantes, eles são usados como identificadores de onde estão os animatrônicos. E cada animatrônico, ele tem um sprite de 16 por 16, onde é só uma cor que representa eles. Onde essa é a cor do animatrônico e o nome do animatrônico no arquivo, no sprite. Então, vamos dizer assim que a Widretica, ela tá na parte Inserved. O sprite dela está colidindo com o botão da câmera da parte Inserved. Se está colidindo, a imagem que vai ter que ser reproduzida é a imagem dela na sala. E se ela saiu para outra sala, a imagem da sala vai ter que trocar para uma que ela não tá. E para a sala que ela trocou, tem que ter a imagem dela. Praticamente assim que funciona. E nos arquivos do jogo existe uma imagem chamada Mike, que é essa imagem aí. Uma imagem de uma possível caveira ou o Frog do Undertale, com dentes de possível sangue saindo pelo olho dele. E não se sabe para que seria usado. Entrando nos arquivos do jogo e tentando procurar alguma linha de código que foi escrito nesse sprite, não tem uma linha de código escrita. Ele praticamente só existe no jogo e come sua memória. Quer dizer, come não, né? Porque ele não é criado quando começa o jogo. Mas ele existe nos arquivos e não tem nenhum motivo do porquê ele existe. Eu até tentei colocar ele em alguma câmera assim pra ver que a câmera vai mudar, que a imagem reproduzida vai ser diferente, mas não adiantou de nada. Ele realmente não tem nada assim, nada que diga o que ele seria usado, pra que ele iria funcionar. A gente sabe que ele existe e que o nome dele é o mesmo nome do protagonista do FNAF 1. Talvez seria um sprite assim da câmera. Bem possivelmente esse Mike seria o sprite da câmera. Ou seria alguma outra coisa que a gente não sabe. Pelo menos eu não sei de nada. Puppet, uma das robôs mais conhecidas de Five Nights at Freddy's. Não é robô, não é uma marionete, mas não importa. É uma das personagens mais conhecidas de Five Nights at Freddy's e acho que, tipo, no FNAF 2 foi a maior das suas aparições, que era a primeira, com a sua grande mecânica de puxar a caixa de música. Puxar a caixa de música, tá ligado? Aquilo que te atrasa pra caralho pra conseguir passear a noite. É praticamente isso. Puxar a caixinha de música da Puppet para evitar que ela chegue na sua sala. Mas existe nos arquivos do jogo uma imagem da Puppet com aqueles latinhos de marionete mesmo. Aqueles latinhos de marionete onde os caras que mexem com ventrílogo usam para eles se mexerem e fazerem sensação de movimento animado cartoon. Tem a imagem dela com isso. Tanto que realmente é um negócio que existe no jogo mesmo. Na própria câmera dela, quando ela tá saindo, você consegue ver aqueles latinhos dela, sabe? E existe nos arquivos do jogo essa imagem. E a iluminação dela parece muito não ser um ambiente assim de câmeras. Não são aquelas imagens meio preto e branco que estão nas câmeras do FNAF 2. O que dá a entender que é na sala do jogador, no escritório. E tanto que esse é o nome da imagem. Puppet no escritório. Ou Puppet do escritório. Praticamente isso. E nos arquivos do jogo, eu não entendo o porquê. O Scott, ele realmente programou para ela não ser criada. Ele programou para ela não ser criada outra vez. E para ela ficar invisível. Ou seja, ao invés dele só deletar, ele foi lá e só programou para ela não existir no jogo quando o jogo começar. Praticamente só isso. E para que ela serviria? Não sabemos. Ela tem uma movimentação programada, onde ela sobe assim, mas é uma movimentação que está muito bugada. Quando eu executei o jogo pela primeira vez com ela executada, ela tava presa no teto. Tava tipo presa, gente, porque a movimentação dela tava toda acabada. Ela provavelmente seria usada como uma espécie de tempinho antes de você morrer, que nem a Mangle faz. Só que ela não foi utilizada. Ela não tem nada de linha de código assim do que identifica do que ela faria dentro daquela sala. Mas a gente sabe que ela existe e que ao invés dela ter sido deletada, ela já foi programada para não ser criada quando o jogo começar. Só para isso que ela serve, para não ser criada. É um grande mistério essa Puppet.
No jogo, o Toy Bonnie, ele é o único animatrônico que, quando você coloca a máscara, é o único Toy, tirando o Toy Fred, que quando você coloca a máscara, ele aparece na sua sala com as luzes piscando. Além do Toy Fred, o Toy Bonnie é o outro animatrônico que consegue fazer isso. Tanto que ele é como se fosse uma espécie de introdução do jogo. Quando você começa o jogo e ele aparece na sua sala, ele praticamente traz aquele clima de tensão, assim, pra você, né, ficar com medo do que vai vir aí no jogo e tal. E nos arquivos do jogo existe uma imagem do Toy Bonnie e uma imagem da Toy Chica. E o nome é Toy Chica olhando para você, aonde ela seria usada como uma outra Toy que iria aparecer de lado assim com as luzes piscando. É praticamente isso para que ela serviria no jogo. Mas de por que ela não foi usada? Eu imagino que seja que, já que o Toy Bonnie já demora muito pra isso acontecer, e o Toy Bonnie nem aparece direito quando começam as noites mais difíceis, que são a 3 e a 4. Ele nem aparece direito, já que o Toy Bonnie já demora muito. Imagina a Toy Chica, que vai ter uma animatrônica que vai aparecer um pouco mais do que o Toy Bonnie. Então eu imagino que, se ele imaginou que, já que o Toy Bonnie demora, mas ele nem aparece direito nas noites, só tira a programação da Toy Chica. E o pior é que a Toy Chica estava quase completamente programada. Ela só realmente não foi completada. Ou seja, ele desistiu de última hora praticamente. Mas que iria funcionar. Mas que ele acabou não utilizando. E com isso eu criei uma teoria que será que na verdade todos os animatrônicos, exceto Wizard Fox e Marionette, iriam ter essa possibilidade de luzes piscando quando estivesse na tua sala? No Five Nights at Freddy's 2, quando você executa o jogo pela primeira vez, você vê essa ceninha aí, que nos arquivos do jogo está escrita como sonho, ou seja, é um sonho. A história que o Scott queria passar no jogo era um sonho aquilo. Uma alucinação praticamente que você estava tendo. Você está incorporando o Fred no palco do primeiro jogo e você pode olhar para os lados onde tem o Bonnie e a Chica. Quando você chega na última noite, a quinta noite, e você tem um último sonho, você vê o Golden Fred. Quando o Golden Fred ele some, aparece aquela mensagem lá em cima escrita It's me. Sou eu, Joe sou eu. Mas nos arquivos do jogo, em cima da frase It's me, tá escrito It's him. Por quê? Não sabemos. Não sabemos qual era a ideia que o Scott tinha para botar It's him. Praticamente em todos os jogos, todos os Five Nights at Freddy's, o Scott ele usa os textos como imagens. Ele faz o texto, depois ele usa como uma imagem no jogo. E aqui a gente vê o texto It's me, só que diferente, está escrito It's him, antes de ser passado por imagem. É realmente um arquivo de texto onde você pode modificar para qualquer coisa. Quando você abre os arquivos do jogo, é claro. Mas realmente não sabemos qual era a ideia que o Scott queria passar com It's him. Só sabemos que ele existe, que ele está nos arquivos do jogo e que ele seria usado, mas que foi trocado para o It's me de sempre. Esse foi o vídeo de hoje. Coisas removidas de jogos. Oh meu Deus, um vídeo muito interessante, muito criativo, ideia genial. Quem foi que teve essa ideia, né? Que fui eu. Praticamente todo jogo e todo vídeo tem coisas assim, que são coisas que eles não usam no final, porque pode encher linguiça, ou porque não faz sentido, ou porque não vou gostar. Enfim, eu gostei até um pouco de fazer esse vídeo. Já foi um pouco trabalhoso demais, mas que foi até que divertido. Eu espero conseguir postar ele um mês depois do outro vídeo que eu fiz da FNAF A, praticamente. Parabéns atrasado pro Five Nights at Freddy's. Parabéns para você que conseguiu assistir até aqui. E muitas graças por ter assistido. Eu espero tu um próximo vídeo. Adiós.